Olá pessoal, vou fazer esse vídeo hoje falando um pouquinho de algumas dúvidas sobre radiestesia que eu tenho recebido pelo e-mail. Aqui tem uma do Jefferson, que ele diz o seguinte: Dona Sueli, há uns vídeos atrás a senhora falou que não separava a radiestesia física, né, a radiestesia normal da espiritualidade. E a radiestesia mental é a mesma coisa? A senhora pratica? Jefferson, e a todos que interessarem, a radiestesia mental, eu desenvolvi, ou melhor dizendo, uma técnica de radiestesia mental para ser usada nas minhas necessidades. Inclusive, eu pesquisei, analisei e montei certos gráficos para as minhas necessidades, né? São gráficos meus particulares que eu uso para certas emissões. Eu não tenho nem nome para eles, não coloquei nome neles ainda, mas vou colocar. Tem assim na minha cabeça uma ideia. Porque eu uso para certas emissões usando a radiestesia mental. Ultimamente eu tenho usado muito a radiestesia mental, né? E essas técnicas com a mente, a gente é bom porque nós não precisamos usar às vezes testemunho. Eu estou testando e pesquisando algumas técnicas sem o uso do testemunho, né? E está me dando muito certo. Simplesmente ou com a fisionomia da pessoa ou com o nome da pessoa na minha mente. Porque devido a um certo privilégio, né, que eu tenho com a espiritualidade, usando a espiritualidade, usando a minha visão extrafísica, eu acesso os programas e acesso a vida, né, daquela pessoa. Então, eu acesso o que está acontecendo com aquela pessoa naquele momento. Ultimamente, com essas minhas pesquisas, eu tenho acessado até, vamos dizer assim, um familiar dessa pessoa que está na Europa, um exemplo, né? E no último caso que me aconteceu, eu acessei, sem querer, querendo, né, esse problema que houve lá na Bélgica, né, dessas bombas que explodiram lá, aqueles terroristas que explodiram com as bombas, e me apareceu as ruas, né, lá da Bélgica e também da França. E eu pensei, meu Deus, vai acontecer alguma coisa naqueles locais, né? E irão acontecer certos fatos e que não são bons, né? Porque pela vibração paranormal, eu senti que as vibrações que vieram não eram boas, não eram boas vibrações. Aí fiquei na dúvida se eu estava acessando algo no tempo e espaço que não fosse referente, né, ao passado ou aquele momento que aquele familiar que está vivendo no Brasil, ou aquele familiar do que estivesse morando no Brasil estivesse vivendo. Fiquei na dúvida. Mas graças a Deus não era nada com eles, era simplesmente, vocês vejam, uma frequência vibracional que me foi captada, né? E que veio até a mim devido ao processo que eu estava, não em estado alterado de consciência, não, mas estava em concentração mental, de radiestesia, e a espiritualidade, nesse caso, me mostrou, né? A minha espiritualidade trouxe através dos fluidos cósmicos, né, esse processo aí, dessa vibração que me fez pensar até que tivesse acontecendo alguma coisa com algum parente, algum familiar da pessoa, mas não era, graças a Deus, né? Mas vocês veem, então, se você usar realmente a mente concentrado, você vai conseguir, né? Você e todos que queiram. Então, esses processos que eu estou testando, analisando, observando, tudo é da bioenergia. É tudo referente à bioenergia, né? Porque o processo bioenergético, para mim, começou em 1985. Assim, sem eu querer, né? De repente aquilo aconteceu na minha vida
e me foi passado os processos, e de lá para cá eu não mais parei de estudar e pesquisar a bioenergia, os estados que a gente passa, estados vibracionais, né? Bilocação, translocação, aquilo me fascinou já naquela época. E eu nunca mais parei de estudar e pesquisar e experimentar, porque nós temos que experimentar. Não adianta só ler, estudar, né, fazer as técnicas, mas não fazer o dia a dia. O estado vibracional, como chamam, é uma coisa muito forte, né? E o estado alterado de consciência. A pessoa que não está acostumada pensa até que morreu. É um desdobramento, né, que se faz e em corpo astral vai-se no lugar que se deseja. E então, realmente, para quem não está acostumado, é terrível. Mas a gente vai acostumando. Todas as experiências extrafísicas de projeção astral, nós temos que nos acostumar e ir fazendo. Porque ninguém vai fazer por nós e não vai sentir as sensações que a gente sente, né? Cada um sente uma sensação diferente, né? Sente um processo diferente. Aquilo não é automático, não é uma cartilha, o A e o U para todos. Sigam aquilo que vai acontecer, não é. Cada um tem um processo de sentir, de experienciar diferente. Então, as pessoas geralmente, elas não prosseguem com esse estudo, não prosseguem com as experiências por medo. Pensa que vai morrer, pensa que o cordão de prata vai arrebentar, o que não, isso nunca vai acontecer, né? Porque o cordão de prata só arrebenta quando a pessoa desencarna. Então, e sempre você estará, né, com os mentores do seu lado. Portanto, não tem que ter medo de fazer esse processo, né? Quando você se olhar e se ver deitado na cama, siga normalmente, que você vai acabar se acostumando, né? E porque aí você tá no astral, porque você estando fora do corpo físico, você está na quarta dimensão. Você só tem que ter cuidados, né? Cuidados, proteções espirituais. Tem até um aqui que me perguntou: você tem proteção? Você usa proteção? Um outro aqui, Alex, me perguntou se eu tenho proteção. Claro, né? A gente tem que usar proteção. Usar proteção, porque você está na quarta dimensão e não vai poder ficar por aí assim, né? E quando vai fazer algum trabalho em outros lugares, para tirar alguém e sair com os mentores, né? São os mentores que nos convocam para esse tipo de trabalho, essas empreitadas assim. Nós não vamos lá porque queremos, nem não sabemos nem onde é. Quem sabe são os mentores. Então, se os mentores nos chamarem para que a gente vá fazer um trabalho, às vezes até de tirar, resgatar uma pessoa. Olha só, gente, resgatar um corpo astral de uma pessoa que está vivendo como um zumbi, tá amarrado, né, energeticamente, né, amarrada em algum local, né, levada por esses seres da quarta dimensão inferior. E há um processo todo de ir lá, né, tirar aquela pessoa de lá, resgatá-la, outros tirar os chips e tudo mais, alienígenas, né? Não é extraterrestre, né? Porque eu até já expliquei em outro vídeo a diferença de chip alienígena para chip extraterrestre, né? Foi explicado num vídeo bem para trás, há uns meses atrás aí eu expliquei isso. E às vezes há esses processos de ajuda espiritual para essas pessoas e tem que se ir, mas vai-se com os mentores, né? Nesse caso aí. Por isso que eu digo a vocês, quando vocês se depararem com esses canais que as pessoas dizem que vão lá, arrebenta com o mago negro, estoura a base, quebra o mago, quebra os técnicos. Isso aí, pessoal, eu não acredito, particularmente eu não acredito, né? As pessoas, o encarnado ainda não tem essa capacidade, mesmo estando do lado de lá com a proteção dos mentores, eu creio que não haja isso, porque até para fazer um trabalho desse, os mentores só, só nos convocam para ir até uma certa dimensão de grau do umbral, porque é perigoso até para nós, e os mentores não querem que a gente corra risco. Tanto é que eles estão ultimamente colocando as pessoas para terem insônia, porque a guerra espiritual está muito forte no plano astral, plano espiritual. E eles nos colocam do um com insônia para que a gente não corra risco, porque poderá haver
um combate mais sério e que a gente possa ser pego até. Pode acontecer isso. Portanto, eu não creio, até onde eu conheço de bioenergia, eu conheço de espiritualidade, até onde eu conheço, né? Porque tem coisas que a gente não conhece, e que os mentores, nós não temos ainda capacidade para seres superiores de luz nos falarem, mas até onde dá para se notar, não se tem como ir, né, pessoal, ao 41, ao umbral 41 abaixo, não tem como, né? Isso aí é até muito bem retratado nos livros Legiões, do Robson Pinheiro e tal, essas regiões assim, né? Que na época de Kardec elas não eram conhecidas, porque na época de Kardec foi dado a IOU, né? A base, o básico. Depois veio o André Luiz, que nos orientou com outras coisas mais, né? Através das visões dele, do que ele experimentou em nosso lar, né? Pelas experiências que ele teve com os mentores de nosso lar. Eles nos orientou até hoje, né? Esses livros de André Luiz são muito bons para estudo. Até o Dr. Bezerra de Menezes fala se que a gente, se quiser aprender alguma coisa, que vá aprender com os livros de André Luiz. A grande maioria das pessoas espiritualistas, né? Tem que aprender com as obras de André Luiz, principalmente as pessoas que não são clarividentes, né? Mais de 90% da população. Portanto, a base é essa, né? E então depois é que a espiritualidade superior deu ordem e que vieram os livros, né? Nas visões desses grandes médiums aí, né? Carlos Bacelli, o Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, né? Que mostram, através dos livros, as visões desses planos dos umbrais que nós não temos ainda condições de ir, nem capacidade. Ok, pessoal? Então, para vocês verem, se nós não podemos ir, os mentores não deixam, então ninguém vai lá estourar a base nem matar mago, porque, para começar, ele já está morto, né, pessoal? Ele simplesmente tem que ser resgatado para tentar nivelar ele a outro plano mais superior, para que ele também se salve. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, espero que tenham gostado. Até a próxima.